lançar esse nosso novo projeto, mega projeto, e que assim esperamos que vai ser top, vamos receber hoje uma mulher incrível, não é, Sônia? É verdade. Ela iniciou no setor imobiliário em 2002. E começou como consultora imobiliária, acredita? Mas depois foi para gestora de equipas. E também para broker. Ela começou também a dar formação em 2007. E já deu formação para mais de 50 mil pessoas. E ainda tem um canal de YouTube seguida por muitos seguidores. Uou! E hoje vamos receber, então, Mônica Silva! Olá! Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui, uma honra e uma responsabilidade. Desejo muita sorte neste nosso projeto. Vai dar certo, né? Já começamos aí com Já uma estrelinha a brilhar. Como tu dizes, já deu certo. Boa. Eu gosto também de Essa é nós. Obrigada. Obrigada, eu. E olha, aqui na tua apresentação a gente disse que você é profissional do setor imobiliário desde 2002. Isso. Então me conta lá. O Então, que te levou a ser consultora? eu entrei em 2002, em novembro de 2002, com um objetivo. Ganhar dinheiro. Ganhar muito dinheiro. Não quer dizer que eu não gostasse daquilo que eu fazia, trabalhar na informática. Queria ter 3 filhos, sempre quis ter 3 filhos, queria viajar, queria fazer assim uma vida boa, mas os 1000 euros que eu ganhava não dava, né? Dava para pagar contas Não se estica, não é? e mal. E então, em conversa com algumas pessoas, fiquei a saber que no ramo imobiliário ganhava-se muito dinheiro. Isso foi O céu é o limite. isso. E então fui-me informar sobre isso, fui-me informar quais eram as empresas mais conhecidas e falaram logo da Remax. Liguei para a Remax Portugal, disse, olha, eu não tenho experiência, mas tenho muita vontade, será que alguém me quer? Foste pagar a fonte. Logo. Foi Essa é a recepcionista frase que me atendeu, certa. sim. Porque eu liguei para a sede, né? Sim. Não sabia como é que isto funcionava. E a Jenny, que hoje já não está na Remax Portugal, mas nunca mais me esqueço dela, que era a recepcionista, disse, com essa vontade toda, qualquer broker a vai querer. Eu, a sério? E fiquei toda feliz. Então ela disse, onde é que você mora? E eu fui à Remax mais próxima da minha casa e fiquei. Cheguei a conhecer. Chegaste a conhecer? Em 2007, vim de propósito de Coimbra cá Sim. para conhecer a vossa agência. Foi. Porque para quem não sabe, a Sônia também está no mercado imobiliário, conhece a estrutura do mercado imobiliário. Desde também há muito 2000, tempo, né? o primeiro contacto foi em 2006. Tanto é que a primeira formação que eu tive, uma das primeiras formações que eu tive, acho que foi a tua estreia na formação. Foi a minha estreia. E eu acho assim, eu acho que quando a gente ensina, a gente mais aprende, na Sim, verdade. claramente. E eu posso imaginar que a tua experiência aumentou ainda mais. Eu aprendo até com rookies. Pois. Vêm com uma energia diferente, com uma ânsia de aprender e de inovar. E eu gosto sempre que eles inovem sem ficarem longe da base. Sim. Do modelo de negócio. É o que eu lhes digo. A base, existem pilares que não podem ser contornados. A prospecção, o posicionamento, não vale a pena. Agora, eles muitas vezes vêm com ideias fora da caixa e que eu aproveito. Sim. Nos teatros de vendas, aprendo imenso nos teatros de vendas. É. Sim. Muita forma de responder, forma de agir, que eu nunca tinha visto esta forma. Sim. E depois acabo por ensinar nas próximas turmas. Olha, houve um colega que disse isto. E que funcionou. Portanto, eu estou sempre a aprender com os meus alunos. E até também na apresentação a gente disse que você está envolvida aí ativamente em 2 países, que é aqui e no Brasil, Isso. não é? E participando desses 2 países você deve ver coisa muito diferente, não é? Sim, o mercado é E lidar diferente, com não é? brasileiro aqui também, então já sabe que é... Sim, o mercado é diferente. E até mesmo o mercado em Portugal mudou desde essa altura até agora. Não tem nada a É ver. menos sim. diferente do que o que parece. É? Sim. Em termos, como formadora, as ânsias deles são iguais, aquilo que eu vejo da parte deles, os medos são iguais, tanto cá como lá. Os meus alunos brasileiros têm a falsa ideia que aqui em Portugal, aqui na Europa, tudo é perfeito. Que a Remax é perfeita, que aqui é só top producers. Né? E eu tento desmistificar isso porque não é verdade. Sim. E lá também existem muitos e muitos bons profissionais. E eu estou lá desde o início, praticamente, e tem havido uma evolução imensa. Rookies meus que neste momento são top producers, também já são formadores, já são palestrantes e é muito bom. É uma escala Sim, maior, muito não é? bom. Também, Bom sim. ver eles a crescerem. A gente queria um pouquinho até antes dessa situação, né, Sim. Sônia? Porque, não só falando da Mônica enquanto formadora, mas desde quando você começou no mercado como consultora imobiliária, como profissional do mercado imobiliário mesmo, muita coisa mudou, não é? Sim. Qual que tu acha que foi assim, a principal mudança?
A mudança que me chocou mais foi de 2013 para 2014. Nós estávamos numa crise profunda e depois de repente começou-se a vender tudo e mais alguma coisa. E eu estava habituada a trabalhar no mercado de crise, estava habituada a fazer estudos de mercado, estava habituada a esse cenário, ao cenário mais difícil. E de repente tudo se vende, de repente ficou mais difícil angariar porque os proprietários não precisavam de nós e o nosso modelo de negócio funciona muito bem no mercado em crise. E então fiquei ali uns dias baralhada. Mas rapidamente me adaptei. Assim como me adaptei, eu quando entrei estávamos em crise, mas não era assim uma coisa muito preocupante. Mas depois ficamos em crise, mesmo na altura da Troika, não é? Ficámos ali numa crise profunda. Também tive que me adaptar. Mas depois, 2013, 2014, realmente foi difícil. Mas quando apanhei o jeito, pronto, sempre a andar para a frente. E agora temos uma nova fase, não é? Que está a entrar, e temos é que nos adaptar. Sim, mais uma vez. E quem se adapta? Aliás, quando eu entrei como consultora e trabalhei como consultora, os mais velhos diziam isso. O bom profissional é aquele que se adapta a qualquer circunstância. Que se molda, não é? É, que se molda. Eu acho que é na crise que a gente cresce mais. Eu acho que No meu país, tu já deve ter escutado isso, que vai muito lá, a Sônia também vive sempre falando isso. Ninguém cresce no amor, cresce na dor. Sim. Não é? É verdade. Então, no amor tudo são flores, todo mundo rindo, alegria. Aliás, eu quando era consultora, eu recordo, nós irritamos-nos quando as coisas não correm bem, ou quando o cliente é muito chato, ou aquele documento que estava errado, sei lá, nós queremos tudo perfeito e nunca nada é perfeito. E eu recordo-me que às vezes eu ficava irritada, muito irritada por as coisas não estarem a correr da forma como eu queria, na perfeição que eu queria, mas depois quando terminava, quando fazia a escritura, fazia uma reflexão e pensava assim, o que eu aprendi com este processo, tanta coisa que eu aprendi, porque nos processos que correm bem, é mais do mesmo. É mais do mesmo. É bom, de vez em quando é bom termos um descanso, mas é raro haver um processo que corra de uma forma perfeita. E muitas vezes os meus alunos dizem assim, Mónica, a sério, não estou a exagerar, eu tenho dedo podre. Os negócios complicados são todos meus, mas é que vários me dizem isso, tanto aqui como no Brasil. E não é assim, pessoal, não é assim. Os negócios complicados são na maioria, até porque muitas vezes os proprietários são proprietários tranquilos, pessoas fantásticas, mas depois de vender o imóvel, se as coisas não correm como eles têm na sua expectativa e mexem com muito dinheiro, né, eles também ficam ansiosos e não sabem lidar com as emoções, muitas vezes conseguimos ver um lado dos proprietários que não conhecíamos antes. Sim. Ou seja, quando nós achamos que vendemos a casa e ele agora vai estar super satisfeito com o nosso trabalho. Não. Os problemas normalmente vêm depois. Ou porque o crédito ainda não foi aprovado e está a demorar muito tempo, ou a avaliação, ou o que seja. Eles ficam muito impacientes e nós temos que ter ali um jogo de cintura muito grande. Sim, isto acaba por ser um carrossel, não é? Esta profissão, as emoções... sim. E nem um dia é igual. Eu, quando era consultora, tinha... Nem era o dia, era às vezes a manhã para a tarde. Eu lembro-me, eu andava sempre com um kit no carro de roupa. Tinha um blazer, tinha uns sapatos de salto alto, não é? Porque de manhã ia, sei lá, Porto Salvo ou Talaíde, não é? Classe média, média baixa. E tinha que ir mais simples, porque se eu fosse toda pipi, diziam o quê? Pronto, esta já está armada em madame, como vocês dizem. E então não conseguiria conectar. Mas também depois ir para a Quinta da Marinha ou algo do género. Tão simplória, não me sentia confortável. Sim. E então, eu quando ia assim para sítios mais exigentes a esse nível, lá vestia o meu blazer, era sempre o mesmo, e o meu sapato, porque nós nunca sabemos como é que vai ser o dia. Exato. Temos alguma programação, sim, mas o aliciante nisto é que todos os dias são diferentes. Eu acho que isso que você está falando, a gente colocou aqui algumas perguntas, mas é o bate-papo mesmo, sim, e é isso que vai ficar gostoso aqui entre nós, não é? Remete muito a essa próxima pergunta, Sônia, vê se você concorda comigo. Como você diz que você tinha um kit, você estava sempre preparada, me diz quais são os principais pontos de diferenciação de um consultor imobiliário para o outro, na tua opinião? E mais na época, o que é que diferencia também os consultores da época, da altura, para agora também? Ou seja, a diferença que eu vejo do consultor naquela altura é muito diferente. Uma grande diferença para melhores. Apesar que não estamos perfeitos, longe disso, né, infelizmente, mas muito melhor. Na altura, o próprio estigma do agente imobiliário era muito mau, porque normalmente quem
estava desempregado, Sim. ou quem estava na falência, tinha tido uma empresa e que faliu, era o mais fácil. Dificilmente alguém se despedia, que foi o meu caso, eu despedi-me, para abraçar um projeto de mercado imobiliário. Sim, porque tem um estigma mau e a família normalmente não gosta, não apoia, porque andaste a estudar para ir vender casas, então acham que é um desvalorizar a nível profissional. E então, na altura, havia muito pouca qualidade a nível dos consultores e do conhecimento deles. A formação havia muito pouca também. Sim. Havia poucas referências também no mercado imobiliário. E a Remax veio mudar tudo isto, não é? Foi pioneira em muita coisa, mas levou tempo, não é? Porque foi uma construção. E hoje em dia, eu acho que há muito mais competitividade, porque existem muitos mais bons consultores, com uma grande cultura geral, com muito conhecimento, que estão constantemente em formação, pessoas que sabem estar. Não é? Sim, pessoas que sabem estar. Eu até acho que a maior diferença é que hoje em dia há muita gente que vem por escolha. É isso. E antigamente não. Antigamente muita gente vinha cá parar ao mercado imobiliário porque não tinha outra opção. Era em fim de linha, não é? Em fim de linha, tipo, não tenho mais onde ir, olha, vou lá experimentar. E agora temos miúdos, temos jovens que saem da faculdade e querem abraçar esse já temos vários exemplos que inclusive viraram top producers que eram pela dedicação, isso mesmo, isso mesmo. E então é essa a grande diferença. E o interesse pela formação também é maior, porque naquela altura não se ouvia falar em formação. Formação para vender casas, formação é que é preciso ter para abrir uma porta, para comprar uma casa. Então pessoas, mas formação. E então há uma grande diferença para melhor, sim. Gosto muito mais do mercado de hoje. Os consultores hoje estão se preparando mais, sim, não é? Sim. Mas quando o mercado não está, ou não estava neste ponto, era mais fácil tu destacar. Sim. Porque era tão mau, bastava tu fazeres uma coisinha melhor que os outros, tu eras logo brilhante. Sim. Agora não. Agora é assim, não está perfeito, como eu disse, mas é preciso trabalhar mais. Sim, precisa tirar esses projetos assim. Achas que hoje em dia a marca pessoal tem ainda mais influência? Eu sempre tive essa noção, mesmo não entendendo de marketing na altura. Hoje em dia entendo melhor porque ando a estudar isso também, mas na altura nem me passava pela cabeça, era muito intuitivo. Tudo o que eu fazia era intuitivo, a esse nível. Sim. E eu lembro-me que, enquanto consultora, o meu primeiro objetivo foi, a minha zona de posicionamento era Talaíde, uma zona ali em Cascais. E eu queria que toda a gente que olhasse para mim e soubesse que eu era a Mónica da Remax. A Mónica. Porque na Remax existem muitos consultores. Sim. Portanto, não é, a Remax já tinha conquistado a sua cota de mercado. Sim. Agora, a Mónica da Remax, eu trabalhava muito a minha marca. O meu nome. Não da forma como é agora, que é muito mais fácil por causa das redes sociais. Digital, mas eu estava constantemente preocupada em deixar a minha marca por todo o lado que eu passasse. Se for comprar uma casa... É mesmo. Tem que pensar exatamente o que é o consultor. Com quem que eu vou. É isso mesmo. E não necessariamente a empresa que eu vou. Não interessa, a empresa é um pormenor. Acaba por ser um pormenor. Ou seja, normalmente os proprietários não dão imóveis por ser a Remax ou por ser a 121. Dão por ser a Sónia que está na Remax. Sim. Porque provavelmente se outra pessoa que eles não confiassem estivesse na Remax, outra pessoa que não tivesse sido tão convincente na forma como explicou os serviços que poderia contribuir para ajudar na venda da casa, se houvesse alguém que não o convencesse tanto, como por exemplo a Sónia convence, ok, é da Remax, mas eu não vou dar a angariação da minha casa. Sim. Portanto, aqui existem dois fatores. Claro que a marca é importante, óbvio. Mas não devemos confiar só na marca, porque se o agente não der não transmitir também essa confiança, não há marca que não vão funcionar. Não. Normalmente os clientes é pela pessoa. É humanizar. Eu costumo dizer humanizar a marca. A pessoa humaniza a marca, não é? Porque... Exato. A marca por si só é difícil dizer, vou dar à Remax ou vou dar à Centro. É difícil. Vou dar à Sónia que está na Remax, mas vou dar à Sónia. Sim. É um pouco por aí que as pessoas pensam. E eu, enquanto consumidora, também é assim em qualquer área, não é? E as pessoas escolhem primeiro o profissional que está ligado àquela marca. Sim, e a gente pode dar aqui um exemplo até, por exemplo, às vezes nós vamos comprar, sei lá, vou comprar acessórios, não é? Vamos colocar uma marca aqui, onde que é muito comum, as pessoas conhecem. Vou comprar acessórios na Parfois.
mas eu vou a Parfois do Colombo, porque lá eu tenho fulano, Beltrano, Ciclano, sendo que tem uma mais próxima de nós, que se calhar está aqui no Eures Park. Acho que é mais ou menos isso, não é? Sim. A forma como nós também somos tratados. O cliente gosta de ser bem tratado, gosta de ser valorizado, como todos nós. E eu dou-te um exemplo. Não sei se posso dizer nomes de cafés. Quando a gente vai muito famosa e ele não vai poder, ninguém vai ter que cobrar. Ninguém vai processar, né? Ninguém vai processar. Mas, por exemplo, na Praceta, ali no Fórum Oeiras, tem 2 cafés, que é 2 confeitarias, que é a Sacolinha e a Padaria Portuguesa. Sim. A Sacolinha é caríssima. A padaria já está mais enquadrada em termos de valores. Mas a Sacolinha realmente é cara. Mas eu só vou à padaria, eu e a maior parte das pessoas, só vamos à padaria quando a Sacolinha está cheia, está no alugado. Porquê? Porque eu entro na Sacolinha e toda a gente me trata pelo nome. Quando eu levo os meus filhos, dão sempre uma bolachinha. Quando eu não vou lá durante algum tempo, Mónica, então, anda fugida. Dão-me conta que eu não estou lá. E quando vou à padaria, que também já vou há muitos anos, mesmo me conhecendo há muitos anos, o trato é sempre igual. Bom dia, diga. Então, e é mais barato. Eu poderia escolher pelo mais barato. Por isso é que eu acho que as pessoas pagam por um serviço de qualidade. Excelência, Serviço de excelência. Sim, o tal serviço de excelência. E o serviço de excelência é atenção, é proximidade. O que é serviço de excelência? É dar atenção ao cliente. É dar o acompanhamento que ele sente falta, que ele sentiu falta com as outras agências imobiliárias. E esse serviço de excelência, que para mim é proximidade, é isso que conquista os nossos clientes. E é aí que nós marcamos a diferença. Pois é, essa tua verdade que tu passa nas formações, não é? É aquilo que eu acredito, não é? E essa verdade não é minha. Alguém me ensinou e provavelmente a pessoa que me ensinou também alguém me ensinou. Mas é um modelo de negócio que eu coloquei em prática de uma forma muito rigorosa enquanto era consultora. Houve poucas coisas que eu não tivesse feito. Daquilo que temos que fazer, os pilares, não é? Posicionamento, prospecção, a forma de lidar com o cliente, acompanhamento, tudo isso. Eu era muito soldadinha. Isso foi o que me ajudou. Ou seja, eu não punha nada em causa. Eu não tinha coragem, nem quem era eu para dizer isto não funciona. Então, eu não entendia nada do imobiliário, então eu entrava a dizer isto não funciona. Ou eu não gosto de fazer isto. Assim, eu queria ganhar dinheiro, eu precisava de ganhar dinheiro. Mais do que querer eu precisava de ganhar dinheiro. Então, eu tinha que colocar em prática aquilo que os mais experientes me tinham ensinado. E uma das coisas que falaram sempre é o serviço de excelência. Serviço de excelência. E foi isso que me ajudou a marcar o meu nome no meu mercado. Não só na zona de posicionamento, mas no meu mercado todo, onde eu atuei. Foi o serviço de excelência, foi essa proximidade. Então, você falou desse seu processo como consultora e até mesmo como formadora, enfim, fica a teu critério. Mas diga, o que te tira o sono enquanto profissional? Hoje nada. Isso é que é lindo. Hoje nada. Isso é que é lindo. Não só pela maturidade, mas a nível profissional, eu estou numa fase da minha vida maravilhosa, não é? Porque estou a dar formação, dou o meu melhor às pessoas que estão comigo naquelas 2 horas. Normalmente as minhas formações são de 2 horas fora as presenciais, que é o dia todo, mas normalmente já estive. Dou o meu melhor. Ou seja, aquelas chatices do dia-a-dia não acontecem agora comigo, né? Já tive a minha dose, enquanto consultora, enquanto broker, tive a minha dose. Mas hoje em dia não tenho chatices a nível profissional, não tenho, não posso dizer que tenho, que seria injusta. Portanto, nada me tira o sono. Quando era consultora, se eu pudesse voltar atrás, uma das coisas que acontecia comigo era eu não tinha capacidade de me perdoar os erros. Eu tinha a mania da perfeição. Eu queria ser perfeita, mas era quase uma obsessão do género. Se castigava muito isso? Sim, psicologicamente, né? Eu ficava a pensar, mas porquê? Imagina, tu és minha cliente e eu digo-te assim, olha, eu vou ligar às 8 da noite e às 8 eu ainda estou numa visita e só te posso ligar às 8h30. Pronto, já falhei. Eu era assim super rigorosa, porque se eu disse às 8 é às 8, não é às 8h30. Então quando ligava era, olha, eu peço imensa desculpa, mas é que eu estava... Desfazia-me em desculpas. E ia para casa a pensar naquele pormenor. Então, se eu pudesse voltar atrás, não me penalizava tanto. Obviamente que isso era um exagero, mas isso também puxou por mim. Por ti, né? Ser mais... Querer ser melhor a cada dia, não é? Sim, mas foi um sofrimento muito... Sofreste também por antecipação? Sim, claro que sim. E depois um medo
tinha um medo que me ajudou muito a andar para a frente, era o medo de voltar para trás. Ou seja, quando eu atingia um certo patamar, eu não queria voltar para trás. Sim. Nós, na brincadeira, falávamos na agência, tínhamos uma expressão que é: eu não quero ir à piscina. Então, a piscina o que é que era? Foi uma vez que houve uma convenção da Remax, né? E aquilo já começavam a ser muitos consultores, e aqueles que ganhavam prémios mais altos iam ao palco. E os que ganhavam prémios mais pequenos recebiam o prémio junto à piscina. A piscina. Agora eu entendo isso. Pronto, e então o meu agora medo... já não é assim, acho eu, não? Não, foi um ano foi assim. Tudo juntando, Sim. Não, mas foi um ano, acho que foi em Espanha até. E então, nós na brincadeira, na agência, né, nós que estávamos já num patamar mais alto, dizíamos: eu não quero ir à piscina. E eu também tinha muito medo, que era sinal que voltava para trás. Sim. Então, foi também uma das coisas que me fez sofrer. Eu lembro-me de dizer ao meu brocas: é impressionante como é que nós até ao dia 31, eu então até ao dia 31 do mês de dezembro eram meses que eram um caos, que eu queria fechar tudo para ficar o mais alto possível, não é? Só que como eu fechava tudo, dia 1 de janeiro ficava outra vez. No zero, não é? Era uma sensação horrível. E eu dizia: ai, Luís, vai começar tudo de novo. É o Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para quem? Vai começar tudo de novo. Será que este ano eu vou conseguir ou vou à piscina? Sim. Não, não quero ir à piscina, felizmente nunca fui. Mas tinha esse receio. Portanto, essa exigência comigo própria. Tirava-me o sono. As pessoas ouvem palestras sobre o bom, sobre aquilo que a tua vida mudou, né? Sobre o quão fantástica está a tua vida neste momento, mas não se fala das dores. E às vezes o consultor não tem noção daquilo que aquele agente, que é tal producer que está a dar aquela palestra hoje, não tem noção do que ele sofreu, do que ele se privou, do que ele provavelmente chorou, não sei, não tem noção. Eu costumo usar uma expressão que é: as pessoas vêm-nos tão plenas e tão bem que não sabem as dificuldades por qual passamos. Para chegares àquele ponto, não é? E então acham que nós somos umas sortudas, que o universo gosta mais de nós do que deles, sei lá, arranjam sempre ali mil e umas desculpas, e não é verdade. Eu sofri bastante, pus-me em causa muitas vezes, e não foi fácil o caminho, até porque eu sou do Porto, eu estava cá em Lisboa, não conhecia ninguém, o meu círculo de influências era muito reduzido. Sim. E depois ninguém me via como agente imobiliária, estavam habituados a ver noutro registro. Nem os conhecidos me davam contacto, os poucos que eu tinha. Às vezes é ao contrário, não é? As pessoas mais próximas só começaram a dar contactos quando eu comecei a ter resultados. E naquela altura, mesmo tendo resultados, não era fácil mostrar que tinha resultados porque não havia redes sociais. Então era mais difícil, isso começava a chegar a um, a outro: a Mónica está a ter muito sucesso, mas demorava muito mais. Sim. Mas no início nem isso me faziam. Foi complicado. Pois eu imagino que hoje em dia a gente vê essa facilidade tão grande de se mostrar com as redes sociais que eu não consigo imaginar né? como é que era antes. Parece que foi noutra vida. Para mim parece que foi noutra vida. Exato. Mas era um bocadinho conquistares um a um, era mesmo passa-palavra, não havia outra forma. Claro que de boca em boca, não é? Sim. Eu punha anúncios no Jornal da Dica da Semana, lembras do jornal? Tu não te lembras, mas não estavas cá. Mas o Jornal da Dica da Semana era o jornal gratuito que toda a gente recebia nas caixas do correio do Lidl. E eu colocava, e toda a gente lia, né? Eu colocava anúncios meus no jornal, meus mesmo, só da marca pessoal. Sim. Não era imóveis nem nada. E era assim que as pessoas iam, né? E se recebesse um prémio também divulgava na dica. Mas na altura já era muito vanguardista, já era muito fora da caixa. Eu era um bocadinho fora da caixa. Eu recordo que uma vez um colega, eu estava sempre a inventar coisas. Havia coisas que funcionavam, outras que não. Mas eu andava sempre a inventar, eu era muito criativa. Faz lembrar, né? O quê? Faz lembrar, também és assim. Eu sou uma interna insatisfeita. Eu também. Assim, não funcionou, mas pelo menos eu tentava. É um desassossego. A caixa é muito, não é? É muito estressante. Mas eu estava numa fase de explorar. E estava na fase de explorar, não é? E então um colega meu passou, eu estava no computador da agência, era assim mesmo um computador, que agora já nem se usa, mas era mesmo um computador, e ele: então o que é que estás a fazer? Estou a fazer isto e tal, para ver se funciona e tal, estou com esta ideia. E ele disse assim: muito idiota tu és uma mulher cheia de ideias, tu ganhas mas é juízo. E depois, mais à frente, um outro colega, eu pus o anúncio no Jornal da Dica da Semana, e era eu, né, fazer a marca, a tua imagem, a marca pessoal, e ele disse assim, mas ele disse isso para o meu bem.
A intenção foi boa. E ele disse assim, Mónica, quero conversar contigo. Não leves a mal o que eu te vou dizer, porque eu gosto muito de ti. É por isso que eu te vou dizer. Eu acho que tu estás a exagerar, a mostrar-te, porque assim, só se vê Mónica, e agora estás a pôr no jornal, acho que as pessoas vão achar que tu és convencida, isso vai voltar-se contra ti. Portanto, tem um bocadinho mais de calma, porque dá um ar de egocentrismo. O que é que tu pensou? Estou conseguindo? Não, eu na altura fiquei na dúvida, será que ele tem razão? Porque o discurso dele era para me ajudar. Sim. E foi. Eu acredito que sim, que ele é boa pessoa. Era com boa intenção. Era com boa intenção, mas ele também tinha as crenças dele, não é? Uhum. Só que para mim não fazia sentido, as pessoas têm que me conhecer, senão como é que as pessoas vão chegar até mim, não é? Então, com quem é que eu falava sempre? Quando eu tinha dúvidas, havia sempre uma pessoa com quem eu falava, porque essa eu tinha a certeza absoluta que queria o meu sucesso, que era o Bruca. Claro. Nem fosse, não é? Pois, Ganhava, não é? exato. E eu fui falar com ele e disse, esquece. Isso é as crenças que as pessoas têm, tu é que estás no caminho. Tomara eu que todos fizessem isso, não é? Andassem sempre aí a tentar. Não te preocupes, vai fazendo as tuas coisas. E depois, quando começou a dar resultado, esse colega, isto passava há um ano, esse colega, ele próprio, primeiro veio ter comigo e disse, olha, desculpa, aquela conversa assim como um idiota, né? Ter tido aquela conversa contigo não fez sentido nenhum. E será que me podes dar o contacto do líder lá? Também quis colocar. Mas acontece ainda hoje, ou seja, quem sai um bocadinho fora daquela linha, primeiro criticam, e depois estão dos vídeos, Sónia. A questão dos vídeos, hoje em dia, né? Muitas pessoas estão a começar e bem a fazer vídeos, a fazer conteúdos. E as pessoas que se expõem assim são as mais criticadas, não é? Com certeza. Há um risco associado sempre. E às vezes vale a pena sair da sua zona de conforto não é uma coisa fácil, não é? Não mesmo. Pois. Não mesmo. E então, agora, cada vez mais existem consultores a fazer vídeos, a fazerem coisas diferentes, não é? São aqueles mais corajosos. Mas normalmente são esses que têm resultados mais rápidos. Têm sucesso. Têm sucesso. Eu costumo dizer que se alguém chega perto de mim e fala assim, te conheço de algum lugar, eu falo, sou eu mesmo, muito prazer. Sério, pessoalmente. Eu adoro quando as pessoas falam, sei de onde que eu te conheço. Eu também sempre tive essa política, eu preciso mostrar minha cara e preciso ser conhecida e... Eu tinha essa ideia. E aí que funciona. Eu achava, para mim fazia sentido. Então, se a Coca-Cola está toda a hora a fazer publicidade, toda a gente conhece a Coca-Cola. Eu não quero dizer que me comparasse com a Coca-Cola, mas pronto, era. Sim. E agora, voltando aqui às perguntas, diz-me uma coisa: houve algum momento assim memorável que tenha influenciado o teu percurso profissional? Como consultora imobiliária? Claro. O meu momento de ouro foi quando fiquei em primeiro lugar na rede, em 2005. Fui buscar o prémio, ficar em primeiro lugar, foi assim uma coisa... Eu ainda era escalão B, né? Só tinha feito... ainda estava 1 ano e meio, né? Tinha chegado há 2 anos. E fiquei com esse prémio com 83 transações no ano. Sim, 84 transações no ano. E na altura nem sequer tinha assistente ainda. Né? Foi sozinha. Na altura não havia estas equipas, não é, que agora existem, não é, que acho fantástico, mas na altura não havia esse conceito. E trabalhei que nem uma louca e foi um prémio muito pensado e muito suado. Não foi por acaso. Não sei, eu podia não ganhar. Eu andei ali tac-a-tac com um colega do Norte, que todos os meses ou eu estava em primeiro ou estava ele, andava ali tac-a-tac e acabei por ganhar eu. E então, lembro-me perfeitamente do momento em que eu vou buscar o prémio, olhar para o meu pessoal, para o pessoal da minha agência, para os meus brokers e tudo está com a lágrima no olho. Uau, imagino. Tudo. Inclusive os meus brokers, que eram assim todos poderosos. E então, esse foi um momento chave que mudou a minha vida toda dentro da Remax. Porquê? Porque a partir desse momento eu comecei a ter muito mais referências. Mais uma referência no mercado, não é? Comecei a ter mais referências de clientes porque as pessoas conheceram, lá está, a tal visibilidade. E foi por esse motivo também, por ter mais visibilidade, que fui convidada para dar formação. Que top. E por sorte nossa, entrou como consultora para deixar alguns exemplos para nós. E agora como formadora também, deixando bons exemplos para nós. Obrigada. És uma mulher de sucesso. Parabéns. E tu também. És mesmo. Sim, obrigada. Mesmo muito o teu trabalho. Sim, obrigada. Olha, Mónica, para terminar, vamos terminar com um momento especial. Sim.
e vamos fazer um brinde. Pode ser? Ótimo, Nós gostamos de celebrar a vida, os bons momentos. Exato. Principalmente os bons momentos. Nós celebramos sempre por Por tudo e por nada. Mas por em especial esse momento, que é o nosso primeiro episódio do nosso projeto. Eu então, sinto muito honrada. És a nossa madrinha. Primeiro de muitos. Sim. Já começamos com o pé direito. Com uma Verdade. boa estrela brilhar. Muito obrigada. Obrigada, mesmo. obrigada. Sim. Obrigada mesmo. Dito tudo isso, Sim. Mónica, o brinde hoje é teu. A que é que brindamos? Brindo a vocês as duas. Brindamos a vocês as duas. Parabéns pela iniciativa. Ai. Ainda vou chorar, meu Deus. Parabéns mesmo, porque foi uma excelente iniciativa. Foi muito diferente daquilo que eu estou habituada. Fizemos o nosso making of, tivemos um almoço maravilhoso e vocês são duas pessoas incríveis. Portanto, muito sucesso. Ai, obrigada. 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 Que o sucesso seja nosso. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada.